Esta palavra teologia é blasfêmia. Por que é blasfêmia? A paz do Senhor, irmãos. Daqui fala o irmão Arthur Guilherme Martins. Estamos aqui na Vila do Cacoaco. Eu tenho aqui a minha Bíblia. O tema é a palavra teologia é blasfêmia. Como é que é blasfêmia? Nós sabemos que blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus ou insultar Deus. Por exemplo, em Mateus 9, quando Deus curou aquele paralítico, quando ele disse assim: filho, teus pecados estão perdoados, os fariseus disseram assim: ele é blasfêmia. Como é que um homem pode perdoar pecado? Então, sabemos que blasfêmia é se colocar no lugar de Deus e insultar. Nesse caso, por que a palavra teologia é blasfêmia? Porque a origem diz assim: teo, Deus, logia, estudo. O ser humano chegou num ponto muito grande. Chegou numa altura tão difícil de querer inferiorizar o Criador do céu e da terra, dizendo que o homem estuda a Deus. Nenhum ser humano estuda a Deus. Nós devemos estudar a Escritura Sagrada e não Deus. Por exemplo, Jesus Cristo ensinou os apóstolos e disse assim: pregam esse evangelho a todo mundo e ensinam as coisas que eu vos ensino. Mas nem isso os apóstolos formaram essa escola de teologia. Eu vou dar 3 textos que mostram que nós não estudamos Deus. O primeiro texto está em Deuteronômio 29, versículo 29. Diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Quer dizer, no plano de Deus, para manifestar seu poder, usou homens para escrever. Escreveram 66 livros, divididos em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento vamos encontrar 39 livros, no Novo Testamento são 27. Então, coisa que ele revelou nesse livro é que nós vamos estudar. Coisa que ele não conseguiu revelar, nós não podemos estudar. Porque a nossa capacidade é ínfima diante de Deus. Ainda os anjos são superiores ao homem, mas nem sempre os anjos sabem o plano de Deus. Agora, como é que um homem vai dizer que estuda Deus? Este é o primeiro texto que mostra que algumas coisas Deus guarda, outras manifesta para nós, para a nossa salvação. Agora, outro texto, vamos encontrar em Isaías 55, versículo 8 até 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, imagine a distância que há entre o céu e a terra. É tão grande que ninguém consegue imaginar. Mas o homem, por espírito de supremacia e arrogância, ele diz que estuda a Deus. Meus queridos irmãos, a partir de hoje, não possam usar mais essa palavra teologia. Eu depois vou mostrar o que nós vamos estudar. Esse é outro texto. O outro texto está no livro de São João, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Deus nunca foi visto por um homem, mas o Filho dele que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, esses 3 textos mostram que nós não estudamos Deus. Aquilo que ele quiser revelar a nós, revela. O que não quiser, não revela. Então, por que eles criaram essa palavra teologia? Nós devemos saber, as palavras não são criadas assim, do acaso, em alguma coisa. Exemplo, eu digo assim, os judeus tinham mais respeito de Deus. Por causa de quê? Para quem guarda os 10 mandamentos, sabe que o terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocência aquele que tomar o seu nome em vão. Olha, imagina, só falar o nome de Deus numa brincadeira já é pecado. Agora, quanto dizer que eu estudo Deus? É grande blasfêmia. O homem não tem medo, não tem temor. Os judeus tinham mais respeito neste assunto. As escolas que eles abriram não se chamava escola de teólogos, mas sim de rabinos. Rabino é aquele
que era versado no Antigo Testamento, que estudava todas as leis do Antigo Testamento, todos os preceitos, todas as coisas. Este era considerado como rabino, ou seja, mestre. Mas agora, os cristãos chegaram num ponto que nem temem ao Senhor. Até os que dizem que guardam os 10 mandamentos também não guardam. Porque você, quando diz assim, estudas Deus, automaticamente validou tudo. Então, meus irmãos, eu digo assim, eu não chamo, por exemplo, eu não chamo ninguém de teólogo. Apenas chamo de apóstolo, pastores, profetas, doutores, isso as escrituras dizem. Mas chamar teólogo, não. Até os títulos pagãos entrou dentro do cristianismo. A pessoa é licenciada em teologia, mestre em teologia, doutor em teologia. Isso são títulos pagãos. É claro, a pessoa pode ser mestre em matemática, mestre em inglês, mestre em qualquer disciplina, mas em Deus não existe mestre. Porque quem ensina é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando quiser revelar alguma coisa, revela para alguém. Por isso, não devemos tornar o nome de Deus objeto de estudo. Querido irmão, tenha medo de Deus. Tema ao Senhor. Tenha pena de você próprio. Porque ofender Deus, isso causa pecado. Por exemplo, Herodes, quando deu um grande discurso, isso está em Atos 12, ele fez um discurso excelente. E os homens disseram assim, essa é a voz de Deus, não é a voz do homem. Ele, por não dar glória a Deus, morreu no instante. As vermes o comeram, só por não dar glória a Deus. Então, meu pai, meu irmão, minha mãe, por favor, não faça isso. Cometer esses erros graves de dizer que o homem estuda a Deus. Eu desafio qualquer pastor, qualquer profeta, qualquer pessoa, me mostrar um texto bíblico que diz que Deus é estudado. Por exemplo, eu creio que Deus nós vamos crer em Deus e obedecer. Provérbios 1 diz assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A obediência a Deus é que dá sabedoria. Não estudar usando técnicas científicas, não. Porque para Deus essas coisas não têm significado. Então, o que é que nós vamos estudar? Já que Deus não é estudado. Irmão, tem aqui a Bíblia. Deus recomenda a todos os seus filhos a estudar a Bíblia. Para não ser dúvida, vamos ler. Está em Josué, capítulo 1, verso 8. Não te aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Quando Moisés morreu, Deus colocou Josué no seu lugar. Então Josué, por ser novo nesse serviço, então Deus tinha que lhe encorajar para não ter medo, para estudar dia e noite os livros que Moisés tinha deixado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele tinha a obrigação de ler todos os dias, todas as horas. Assim, este é o primeiro texto que mostra que nós não estudamos Deus, nós estudamos as Escrituras Sagradas. Outro texto que mostra que nós não estudamos Deus, mas estudamos as Escrituras Sagradas. São João, capítulo 5, verso 39. Olha aqui. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam.